E aí galera, estamos aqui para gravar mais um podcast e estamos aí com um convidado especial hoje, nosso vereador Eric Master. Tudo bom, Eric? Tamo aí, beleza, João? Obrigado pelo convite. E estamos aí também com o Mateuzinho. Fala galera, beleza? Sávio ainda não chegou, disse que chega, vamos aguardar. E Lucas Luan não pôde comparecer hoje, né? Tá resolvendo umas coisas pessoais. E vamos gravar aí. Pra quem não conhece Eric, né? Já tem um tempo que eu conheço Eric, né? Sim, bastante tempo, desde a época que a gente era novinho. Eu era bem garoto na época e de lá pra cá muita história, né? Sim, muita coisa aconteceu. E uma coisa que eu vejo no Eric que ainda permanece é que ele tem um jeito diferente, né? Muitos até devem ter chamado de doido, de... Sim, é muito tempo. Mas eu acho bacana esse pensar fora do padrão, né? Fora da caixa que o pessoal fala. Valeu. E aí eu acho um diferencial. Obrigado. E pra quem não conhece, explica mais aí um pouco de Eric, de onde que ele surgiu. Show. Basicamente é o seguinte, eu sou daqui de São Francisco mesmo. Até hoje tem gente que me pergunta se eu sou de fora, mas eu nasci aqui mesmo. O meu pai é daqui de São Francisco e a minha mãe é de Itaiobeiras. Então meus dois pais são norte-mineiros, né? Eu sou são franciscano mesmo, norte-mineiro mesmo. E eu cresci perto da beira do rio. Foi uma coisa que influenciou bastante assim minha vida e minha personalidade, foi o rio e meu contato com a natureza. E desde criança, cara, eu sempre tentei assim me envolver com coisas, sempre tive influências com coisas que estavam um pouco, às vezes, fora de São Francisco. Eu lia muitos livros e procurava muitas coisas e pesquisava muitas coisas que nem sempre todo mundo da minha idade estava procurando ou estava fazendo, e eu sinto que isso me moldou muito. Por meu pai ter fundado o primeiro provedor de internet aqui da cidade, eu era uma criança que tinha acesso a muita coisa. Eu acho que minha casa deve ter sido uma das primeiras a ter computador e internet com computador. Naquela época era internet de escada, a galera hoje nem sabe o que é isso. Eu lembro dessa fase. A galera nem sabe o que é isso. Primeiro, pra você ter uma internet de escada, você tinha que ter um telefone fixo. A galera nem conheceu o telefone fixo. Foi direto para celular, faz eu me sentir até velho. E aí tive acesso à internet muito cedo, então sempre me alimentei de coisas fora daqui, várias vezes. E assim, eu sinto que minha personalidade foi sendo moldada por um contato com a natureza, contato com referências fora daqui que eu tive. E eu sempre tive, assim, dentro de mim uma sensação de que eu tinha um dever de fazer alguma coisa diferente com a minha vida, e o sofrimento que as pessoas passam é uma coisa que me incomoda muito. Eu me identifico muito com animes, por exemplo, que falam sobre o ciclo do ódio, que parece não ter fim, que é passado de geração para geração. Naruto fala muito disso, por exemplo. E eu fico me perguntando sobre quando que o ciclo de sofrimento nosso vai terminar. E um anime que eu estou me identificando também bastante em assistir é Attack on Titan, Shingeki no Kyojin, que ele fala sobre o quanto que esse mundo é cruel e que só as pessoas fortes que vão conseguir fazer o que precisa ser feito. Então eu sempre me identifiquei com coisas assim e segui meu coração para mim poder fazer o que precisava ser feito. Então essa coisa de seguir meu coração, as influências que eu tive, o meu contato com a natureza, as pessoas e as mulheres que eu conheci que moldou a personalidade que eu tenho hoje. Acho que eu sou mais influenciado pelo meu coração do que pelo ambiente. Isso faz toda a diferença para mim. Isso é bacana. Eu sinto que a geração nossa, né, diferente dos nossos pais, que focaram muito no trabalho e no pão de cada dia, né, porque passaram muitas dificuldades, né? Sim. Aí nossa geração, ela foca mais no porquê, né, das coisas, assim. Real. Sentir ali, não vou fazer uma faculdade que vai me dar dinheiro, mas
o que que eu posso agregar, né? Que vai me deixar feliz, me deixar bem e vai ajudar o outro, né? E isso é um dos porquês, né, do podcast começar também. Essa busca de sentido, né? Tanto na gente, né? Que a gente, não sei se você sabe, terminando uma faculdade, né? Agora. Ainda tô meio perdido assim, tipo, isso não é tudo que eu. Não era tudo que eu imaginava. E aí buscando se firmar aí no lado profissional, né? E pesquisando coisas novas como internet, essa influência toda aí. Bacana. E estamos aí passando, né, para mais pessoas a experiência, para elas saberem que não estão sozinhas, né? Que todo mundo jovem está buscando esse algo a mais, né? Esse aquecimento aí no coração. Show, viu? Bacana demais a iniciativa suas. É uma honra estar aqui. Honra pra nós, né? É uma honra. Eric, uma coisa que eu achei bacana que você falou é que você sempre cresceu aqui, né, desde pequeno aqui, Sim. mas sempre se conectou com coisas que estavam fora de São Francisco. Por que você nunca saiu? Tipo assim, com certeza já teve a oportunidade de sair, de morar fora, né, de conhecer outras pessoas lá fora. O que fez você ficar aqui e, né, querer ajudar a cidade, né? Exatamente. Cara, interessante fazer essa pergunta, Matheus. Eu acho que é uma das coisas que algumas pessoas mais se perguntam. Eu acho que algumas pessoas não teve a oportunidade de perguntar isso pra mim ainda. Eu ouço essa pergunta constantemente também. Eu vou ser mais sincero com vocês do que o normal, né? A gente está numa conversa bem bacana aqui. Foi um conjunto de fatores e a minha história é até um pouco maluco por causa disso. Por exemplo, eu estudei inglês desde quando eu tinha 14 anos. Aí quando eu tinha mais ou menos uns 18 anos eu já era quase fluente e tive a oportunidade de conhecer uma família de americanos que veio aqui para São Francisco. Na verdade, um americano casou com uma são franciscana, eles moravam nos Estados Unidos e eles passavam 6 meses aqui, uma temporada do ano, e durante essa temporada eles davam aula de inglês aqui e era muito bacana. Foi conhecendo essa família que eu me tornei fluente definitivamente. E o meu pai sempre me perguntava: Eric, você tá jovem, você é solteiro, você não tem compromisso com nada nem com ninguém, por que você não viaja, cara? Por que você não viaja o mundo? Você fala fluente, você não tem compromisso com nada, por que você tá fazendo aqui? Você não acha que você tá perdendo tempo? E eu sempre me perguntava isso também, eu me fazia essa pergunta. Eu fui para Montes Claros, acho que quase todo mundo que sai daqui vai morar em Montes Claros ou algum local onde o parente conhece, né? Eu acho que é raro um jovem hoje que não morou em Montes Claros ou não conhece alguém que morou. Acho que é impossível, quase impossível. E eu morei um tempo em Montes Claros, foi quando eu até descobri que eu tinha uma alergia bem forte à poeira. Eu cheguei a mudar de apartamento 3 vezes, fiz uma cirurgia no nariz e voltei aqui para São Francisco. E quando eu voltei aqui para São Francisco, eu não quis mais ir embora por causa de umas conexões que eu acabo tendo de sentimento aqui. Acho que eu vou dar um exemplo de um episódio, que eu ainda quero gravar um vídeo sobre isso, e ele é mais recente. Porque eu ia embora para Montes Claros, eu gostava muito, eu gosto muito de viajar e de estar lá fora, só que parece que tem coisas assim que eu tenho um compromisso emocional com elas aqui, que eu não me sinto confortável de abandonar ou de deixar elas aqui ainda. Um exemplo, por exemplo, foi uma viagem que eu fiz para São Paulo em setembro de 2019. Todo ano em São Paulo acontece a Social Media Week, que é a semana da mídia social, que é a maior feira da América Latina sobre mídias sociais. Lá você vai ver jornalistas incríveis, videomakers incríveis, contadores de histórias incríveis, donos de agência, bacana, pessoal que trabalha com marketing. É surreal. E o mais absurdo é o seguinte: as palestras são gratuitas. É a galera mais fera, eu arrepio lembrando, é a galera mais fera do Brasil reunido em um lugar só, que é São Paulo, a capital, por uma semana para você ser bombardeado de tudo de incrível que existe. Na feira do ano passado, que foi online por causa da pandemia, tinha até assuntos, por exemplo, sobre meu filho não sai do celular, e agora? E smart cidades que já começam a colocar a tecnologia dentro da gestão pública, tem uma série de coisas incríveis. E é gratuito, você paga R$20 se você quiser garantir sua vaga em uma palestra, mas é tudo muito acessível. E eu passei essa uma semana em São Paulo, e
São Paulo é surreal, cara. As pessoas em São Paulo, diferente do que muita gente pensa, no lugar onde eu tava, que é Vila Mariana, muita gente que não te conhece te trata melhor do que pessoas na sua cidade que te conhecem há milhares de anos, digamos assim. Porque São Paulo tem uma coisa que eles abraçam o novo, eles abraçam o que é diferente, eles abraçam as coisas desconhecidas, eles abraçam as coisas que aparecem de repente. Isso é muito incrível. E a cidade pequena, a cultura de São Francisco não é assim. A gente percebe uma aversão às coisas que são diferentes, uma resistência a coisas que são novas e aquela coisa que parece que tá te puxando para baixo. Exatamente. E São Paulo não. São Paulo, a galera te empurra. Eu lembro que eu tive uma conversa incrível e fiquei amigo de pessoas que até hoje eu sou amigo delas. Nessa viagem em São Paulo. Então foi uma viagem que bombardeou minha cabeça assim, de várias possibilidades. Eu conheci pessoas e lugares extraordinários e possibilidades de emprego para eu poder ter lá e não voltar mais para São Francisco. Aí eu fiquei pensando assim, bicho, eu acho que eu vou para São Francisco, a vontade de primeira mão era essa. Acho que eu vou para São Francisco, vou terminar meu relacionamento, vou cuidar da minha saúde, vou fazer alguma coisa com o portal e eu vou sumir no mundo. Era a minha vontade assim quando eu vim de lá. Eu conheci pessoas de lá do Brasil todo e de 3 países diferentes, eu estava completamente assim fascinado. E quando eu voltei aqui, teve um episódio especial assim que me marcou quando eu cheguei aqui. Eu voltei para cá tentando refletir sobre que significado é esse que São Francisco tem para mim, que eu tô aqui há tanto tempo e que eu não percebi isso direito, e eu vou fazer o que sobre essa viagem que eu fui em São Paulo e todas essas possibilidades que eu tenho. Nessa época eu nem imaginava em ser vereador, não mesmo. E aí o que aconteceu? Quando eu tava aqui, cara, eu já cheguei aqui e enxerguei São Francisco de uma forma diferente. Acho que todo mundo que viaja, não é? Depois que você volta, você vê diferente. Sim, você percebe as coisas, você percebe melhor as coisas que estão erradas, né? Que não funcionam, e você percebe melhor as coisas que você gosta. E quando eu tava dando um passeio lá perto do paredão, assim, eu tinha subido e descido aquela descida assim pra orla, onde fica aqueles trailers lá que estão reformando. E aí de lá tava vindo uma menininha de bicicleta. Ela tava numa bicicleta verde, acho que ela tinha uns 9 anos naquela época, no ano passado, ano retrasado, 2019. E aí os pais dela estavam vindo fazendo caminhada e ela tava vindo de bicicleta na frente. Aí pegou na hora que ela chegou perto de mim, ela abaixou os ombros assim, deu um sorriso pra mim e falou bem assim, Eric Master. E eu nunca tinha visto ela na vida, sabe? Aí na hora que ela falou isso, teve uma sensação assim que tomou conta de mim. Eu falei, meu Deus do céu. Aí assim, eu posso falar que aquilo ter acontecido, ela ter olhado pra mim daquele jeito, sorrido pra mim, falado o meu nome, e eu ser reconhecido por pessoas da minha cidade, esse pequeno gesto é muito maior do que toda a semana que eu passei em São Paulo. Do que tudo que eu passei em São Paulo. Tipo assim, ser reconhecido na minha cidade tem um valor para mim que eu não consigo explicar. Eu não consigo explicar. Essa experiência com ela ficou marcada assim pra mim. Aí na hora que eu alcancei os pais dela, que eles passaram por mim, eles falaram assim, olá, é sua fã, acompanha todos os seus vídeos. Eu falei assim, meu Deus, ela tem 9 anos, sabe, 10 anos. Aí eu me senti assim numa responsabilidade muito grande, que tem uma geração crescendo assistindo os meus conteúdos e aí eu pensei sobre o que eu ia fazer para, também não podia ignorar a viagem que eu tinha tido, o que eu ia fazer para poder reajustar minha vida aqui, porque eu queria que mesmo se eu ficasse em São Francisco, que a minha vida fosse incrível, que eu pudesse fazer coisas incríveis como se eu estivesse lá fora. Aí eu dei um jeito de me ajustar e eu fiquei por aqui. Agora sim, dei essa volta toda para falar sobre as coisas que eu sinto, acho que contando uma história mais interessante. Agora eu não posso negar que eu não vivo feliz aqui constantemente. Eu vivo satisfeito com algumas coisas, mas viver em São Francisco é um desafio. Acho que especialmente para quem é jovem. É angustiante de várias maneiras, falta muita coisa. Eu vivo aqui por causa de uma luta que eu tenho, senão eu já teria sumido mesmo. Interessante que ele falou. Que bacana. O negócio assim é a questão do significado mesmo que a cidade tem para ele. Né? Sim. E isso não é todo mundo que tem, não. A maioria das pessoas assim chegam a uma certa idade aqui quando é jovem e
e sai e nem olha para trás, nem lembra que nasceu em São Francisco. Tem gente que nem fala, né, que é de São Francisco. Exatamente. Não, nasci em Montes Claros, sabe? Exatamente. Foi lá só no hospital nascer e voltou. Sou Montes Claros. Exatamente. E graças a Deus que temos uma pessoa dessa na política agora, né? Valeu, Matheus. Nesse meio assim que vai fazer a cidade mudar, que tem condições de mudar mesmo a cidade. Então, eu fico muito feliz. Obrigado. De coração. Obrigadão mesmo. Esse desejo de ir embora também já passou muitas vezes pela minha cabeça e Com certeza. eu ainda tô pensando por que que eu tô aqui. Mas vamos deixar aberto, né, as possibilidades, que acho que alguma coisa a gente tem que fazer aqui pela nossa cidade, né? Sim, eu acredito nisso. Inclusive, eu acredito que em algum momento eu vou morar fora daqui. Eu não me vejo assim morando em São Francisco para o resto da minha vida. Em algum momento eu vou ter que decidir também aonde que eu vou criar os meus filhos quando eu casar. Eu já penso nisso de vez em quando. Mas nesse momento eu tenho certeza que é aqui que eu tenho que estar. Mas eu sinto que em algum momento eu vou precisar sair para conhecer alguma coisa, viver alguma coisa, entender alguma coisa. Porque até São Francisco você entende melhor quando você sai. Eu acho que viajar, conhecer outros lugares devia ser parte assim do plano de saúde mental nosso. Assim, tinha que estar na regra. Exatamente. E fala um pouco aí também, Eric, para nós, como é que começou esse lado aí de criar o portal, né? Esse lado aí de mídias sociais, né? Muito forte. Bacana. Já tem muito tempo, né, que você tem esse portal. E como que você começou? O que você começou fazendo? Cara, o portal é o seguinte. Eu entrei no portal em março de 2017. No mês que vem, no caso, vai fazer 4 anos que eu entrei no portal. Basicamente uma faculdade. E o que acontece? O portal, ele era do meu pai. Ele era do meu pai e eu comprei o portal no meu pai, numa oportunidade que a gente tinha lá. E olha pra você ver que loucura. Quando eu peguei o portal, eu estava saindo de um projeto financeiro que não tinha... Acho que tinha me feito bem, mas não tinha dado o que tinha que dar. Eu estava tentando uma coisa nova antes de eu ir embora daqui. Eu estava assim, vou tentar uma última coisa aqui antes de eu vazar. Tá ligado? Porque eu já não aguento e já não dá mais. Eu já tentei muita coisa que fracassou. Eu acho que tá na hora de fazer alguma coisa que vai dar certo. Eu vou vazar. E aí eu peguei e comprei assim no meu pai. Eu já tinha... Olha pra você ver que loucura. Eu já tinha trabalhado no portal antes, mas eu tinha detestado. Eu tinha sido funcionário, eu não tinha gostado. E falei assim, isso aqui é muito engessado. Tem que fazer umas coisas meio que só por dinheiro. Eu vou vazar. Eu peguei e não trabalhei mais. Aí na chance de comprar ele, eu vi como uma possibilidade. Eu falei assim, então eu acho que eu vou pegar, eu vou tentar aí, eu vou embora daqui uns meses mesmo. E aí eu faço isso e depois eu vazo. Aí, cara, eu lembro que era muito forte na minha cabeça em ir embora daqui, mas não ficar em um lugar só. Eu queria meio que dar um rolê grande em vários lugares, depois eu via onde que eu ficava assim melhor. E aí, já que eu não ia poder, assim, viajar o mundo por enquanto, ou viajar o Brasil por enquanto, eu decidi pegar o portal para dar um rolê, tipo, na minha cidade, conhecer um pouco de tudo. Aí, cada mês, eu me envolvia com as coisas que estavam dando mais assunto para a cidade, ou as coisas que estavam, assim, mais precisando de alguma atenção. E eu lembro que quando eu entrei lá, eu sempre tive um pouco de uma aversão assim por autoridade. Eu não sou muito fã de autoridade. E eu queria dar voz a pessoas que não tinham um reconhecimento natural por causa da forma que o sistema é organizado. Meio que só tem atenção quem tem status, ou quem tem grana, ou quem já tem uma profissão reconhecida. E tem muita gente que precisa de voz que para a sociedade eles meio que não existem ainda, especialmente os jovens. E aí eu fazia muito disso assim, fui experimentando um pouco de tudo. Nunca na minha vida eu pensei em ser jornalista, assim, e várias pessoas falando para fazer faculdade, mas foi tudo acontecendo de forma muito natural. E aí, conhecendo São Francisco, eu me apaixonei por coisas aqui que eu nunca pensei que eu fosse me apaixonar. Me identifiquei com coisas assim de uma forma muito profunda. Eu acho que eu conheci São Francisco do que a maioria das pessoas da minha idade conheceu, porque, cara, eu fui em todos os eventos que aconteceu no ano, todos os mais importantes, eu fui em todas as festas, eu visitei todos os bairros, eu dormi em fila
para tirar a carteira de identidade com as pessoas em fila de creche para pegar a vaga. Eu participei dos maiores problemas das empresas novas que vieram, da política daqui. Eu entrevistei deputado, delegado, vereador, prefeito, empresário, jovem, mãe solteira. E eu vi muita coisa, sabe? Eu vi muita coisa nesses anos e isso me moldou muito. E aí eu comecei a me identificar que talvez eu tivesse um lugar aqui em São Francisco. E eu sinto que eu tive facilidade nessa questão de mídia foi porque desde quando existia, antes de existir smartphone, desde quando existia câmera digital, eu já tinha uma. Meu pai amava fotografia, então eu tive contato com isso em casa e eu andava com uma câmera no bolso, bicho. Igual a gente anda com celular hoje, eu andava com a câmera no bolso. Eu tirava selfie assim com os amigos meus, antes da palavra selfie. Exatamente, entendeu? Eu e a Alexa tiramos muitas. Aí eu já fazia muitos vídeos sozinho com a câmera. Quando o smartphone surgiu, foi muito natural para mim fazer. Acho que por isso que eu dei uma saída na frente, digamos assim. Eu já tinha uma familiaridade com isso, conheci um pouco antes, graças ao meu pai. E isso foi acontecendo espontaneamente. Te juro que basicamente do portal eu não planejei 90% do que aconteceu lá. Porque não tinha ninguém fazendo o que eu estava fazendo, então não tinha como eu comparar e falar, eu quero uma coisa parecida com aquilo, ou eu quero fazer mais ou menos como o fulano faz. Não tinha uma coisa assim aqui. Então eu fui experimentando, vivência, né? Eu fui experimentando e as coisas foram acontecendo. O que eu pensava que eu tinha de intenção era que um dia eu ia embora e aprender alguma coisa foda, alguma coisa incrível lá fora, e eu ia trazer aqui para dentro de São Francisco e ia fazer diferença com isso. Isso aí eu já tinha a intenção de fazer desde sempre, mas eu não imaginei que pudesse ser alguma coisa antes de eu ir embora. Aí o portal, acho que como surpreendeu muita gente, me surpreendeu também. Bom demais, né? Que doideira, né? Doideira. Você conseguiu achar uma coisa aqui mesmo, né? Que talvez você for pra fora, essa experiência daqui pode te ajudar lá fora. Exatamente, o inverso, né? E cada coisa que acontece na vida da gente, né? O Gary falou que já trabalhou como funcionário, não gostou, ele tinha tudo pra não mexer naquele portal mais. Verdade. E aconteceu e hoje, né, tá aí. É muito bacana. E você conseguiu fazer com que esse portal fosse viável financeiramente? Ele te deu algum retorno financeiro, fora todo esse retorno das pessoas e do aprendizado? Sim, ele teve um retorno dependendo da época, porque como eu estava experimentando muita coisa, eu experimentei essa parte financeira também. Por um tempo, e a maioria das coisas eu fiz com apoio, né? Fiz com apoio de patrocínio, fiz também com apoio do meu pai, especialmente no início. E o portal ele era viável através do seguinte: a gente fazia uma cobertura de eventos e a gente tinha uma audiência muito grande. Tinha coisa que só a gente estava fazendo. A gente tem ainda essa audiência, graças a Deus. E aí, quando a gente tinha a oportunidade de fazer uma cobertura de eventos e divulgação de empresa, a gente cobrava por isso. E aí a gente ganhava através dessa maneira. Era principalmente através dos eventos e de fotografia. Já me sugeriram bastante para eu poder ganhar financeiramente lá através de reportagem, mas eu nunca fui muito fã. Eu até fui para São Paulo pensando numa forma de trazer algum modelo financeiro desse para cá, e lá eu descobri uma coisa interessante sobre o que os jornais estavam fazendo, mas ainda estava um pouco distante assim do meu conhecimento atual e das ferramentas que eu tinha. Era quando a gente passaria a criar conteúdo constante e a gente teria assinantes, sabe? A gente criaria um conteúdo exclusivo e aí a gente venderia a assinatura e o portal teria apoiadores, por exemplo. Só que é um projeto basicamente grande que precisa de uma disciplina e um compromisso que eu não estava disposto a dar naquele momento, porque ia me envolver completamente. E alguns meses depois que eu voltei de São Paulo, eu considerei a possibilidade de entrar para a política por causa da pandemia. Durante a pandemia eu vi coisas para mim que foi a gota d'água. E aí eu decidi que eu seria político. Quando o portal meio que estourou, eu tinha basicamente algumas alternativas na minha cabeça. Eu poderia montar esse estúdio, que eu ganhava já dinheiro com fotografia e com algumas filmagens. Eu poderia montar um jornal, que seria basicamente o que a gente estava pensando em fazer após eu ter voltado de São Paulo. Eu poderia montar uma empresa de marketing,
que eu faria divulgação das empresas e faria pelas empresas o que a gente faz lá no portal, ou eu poderia entrar para a política. Seria uma dessas 4 coisas. Eu cheguei a iniciar o projeto da empresa de marketing, mas ele é muito mais complexo do que a gente imagina. Até comentou comigo. Sim, ele é muito complexo. O marketing não é só para quem quer, o cara tem que estudar bastante e ter alguma área assim, que ele se identifica no marketing, ele se dedicar àquela área. Acho que a gente não deve ficar tentando fazer de tudo, entendeu? Para se encaixar, não. Faz o que está no feeling, sei o que é para fazer mesmo e cai de cabeça nisso. E aí, dessas 4 possibilidades, eu decidi entrar para a política. O que eu mais me identificava era em resolver os problemas sociais e causar um impacto na cultura aqui. Então foi tudo muito natural, né? Foi tudo muito natural. Eu lembro você gravando, né? Os acontecimentos da cidade, coisas que não estavam sendo resolvidas, e a administração anterior até deixou muito a desejar, né? Demais. E aí eu acho que nessa oportunidade aí que você foi crescendo, né? Sua popularidade e essa chance de você entrar, né? Exatamente. E como é que foi, assim, a questão da sua eleição, que foi toda diferente? E como é que foi ganhar ali, chegar e falar, ó, realmente a galera abraçou? Porque muitas vezes a gente quer fazer diferente e a galera não abraça, né? Sim. Cara, seguinte, sobre, por exemplo, eu ter feito várias coisas pelo portal e a galera ter abraçado e eu ter encarado alguns problemas da cidade, chamado para responsabilidade, eu fazia um pouco disso na escola. Assim, quase tudo que eu fiz pelo portal eu já tinha alguma experiência anterior que me dava alguma bagagem. Já teve episódios na escola, por exemplo, eu lembro em especial de uma prova foi uma prova de sociologia, se eu não me engano. Foi sociologia ou foi filosofia? Era o mesmo professor. Vamos colocar que foi sociologia. A gente fez uma prova de sociologia que o professor pediu o capítulo 14 para ser estudado e ele deu a prova sobre o capítulo 15. Então, assim, geral da sala tirou uma nota baixa e aquilo foi completamente injusto e ele estava completamente louco e fora da cabeça dele. E eu peguei e fui lá falar com ele que ele estava errado, que ele não devia ter feito isso, e eu pedi ele para consertar o erro dele. Aí ele falou que não, que estava certo e que era isso mesmo. Aí eu peguei, olhei pra cara dele assim, chamei a turma toda assim e pedi a atenção da turma toda e falei assim, ó, eu quero que vocês todos fiquem de testemunha que essa prova tá errada, isso aqui é sobre o capítulo 15, a prova foi sobre o capítulo 14, eu tentei conversar com ele e ele não resolveu pelo diálogo, eu vou tentar de uma outra forma então. Aí eu falei pra sala toda e saí da sala e fui na diretoria. E foi a primeira vez de quando eu estudava lá no Brasiliano, cara, que a gente juntou 3 salas, porque tinha acontecido isso com todos os terceiros anos, aí juntou 3 líderes de sala, a gente foi lá na diretoria, e acho que foi a primeira, talvez a única vez na vida daquele professor que ele teve que refazer uma prova. Então eu sempre fui assim de bater de frente com as coisas que estavam erradas, ainda mais quando a galera apoia, aí mesmo é que eu invoco. Então, a diferença é que agora eu estava fazendo na frente das câmeras. Então, assim, por eu fazer a coisa dessa maneira, de certa forma natural, tentar primeiro o diálogo, se o cara não quiser, a gente vai para uma solução, assim, mais grave, eu acho que naturalmente as pessoas foram abraçando a causa, sabe? Via que eu não estava fazendo para aparecer, eu não estava fazendo para criar confusão com ninguém, eu queria que a coisa certa fosse feita. Só isso. Se tivesse tudo rolando do jeito que tem que rolar, eu nem estaria lá incomodando, eu estaria talvez contribuindo com algum projeto bacana, ou fazendo algum projeto diferente, que é o meu sonho. Né? Ou divulgando as coisas que são boas, entendeu? Contribuindo. Mas aí, como isso aconteceu, eu ia pra cima. E aí, assim, a minha campanha, ela foi muito baseada em coisas que eu já tinha construído. Porque eu tinha medo de certas coisas, João. Tinha muito medo de certas coisas, Matheus. Por exemplo, eu não queria ser eleito se não fosse uma coisa natural. Porque é o seguinte, se eu fosse eleito vereador, eu ia precisar da galera me ajudando durante os 4 anos do mandato, entendeu? Eu preciso do feedback, eu preciso das dúvidas, eu preciso da crítica, eu preciso que vai ter dia que a galera vai ter que ir pra guerra comigo. E eu só queria ser eleito se fosse na condição das pessoas me elegerem como eu sou, do jeito que eu sou.
Então, assim, durante a minha campanha, eu acho que eu fui um dos vereadores que menos gastou. Inclusive, eu fiz uma pesquisa sobre isso e os vereadores, alguns deles não declaram para a Justiça Eleitoral o que de fato eles gastam em campanha. E eu fiz uma simulação basicamente assim, eu tinha a ideia de montar um gabinete e gastar uns R$ 3.000 por mês com esse gabinete, em alugando a casa e contratando pessoas e materiais para eu poder trabalhar. Aí eu gastei basicamente isso na minha campanha. Eu falei assim, eu vou fazer a minha campanha com R$ 3.000 simulando um mês de gabinete. Vou chamar uma galera para trabalhar comigo. A gente vai fazer divulgação em rede social principalmente. A gente não vai distribuir muito santinho. Eu não quero passar na rua nenhuma vez e ver um santinho meu jogado no chão. E se alguém ver, quero que me avise. E de fato, graças a Deus, eu não vi. Dois amigos meus pegaram uma vez do chão e me chamaram. E eu fiz a campanha com a minha família e os meus melhores amigos. A minha avó distribuiu o santinho comigo, a minha mãe me ajudou bastante, os meus melhores amigos me ajudaram e a minha equipe que eu contratei. Teve algumas pessoas do partido também que me ajudou, mas ela foi muito orgânica, sabe? Teve gente que depois das eleições perguntou pra mim bem assim, você era candidato? Eu falei assim, brother, tipo assim, eu não soltei carro na rua, eu não coloquei banner em lugar, confusão, nada. Tipo, só quem me conhecia, que fosse ficar sabendo mesmo. Ou quem já conhecia, né? Exatamente, ou quem conhecia alguém que já me conhecia. Eu acho que eu fui um dos últimos a começar a campanha e fui o quinto vereador mais bem votado. Dos 5 mais bem votados, eu fui o único que está candidatando pela primeira vez. Dos que candidataram pela primeira vez, eu fui o mais bem votado. Tá vendo? Diferencial, né? Com certeza. E dá uma alegria, né? Tá arriscando aqui e deu certo na primeira. Sim. Fiquei presente pro Clóvis, a gente conhece Clóvis bastante. Clóvis é massa. E acho que já era a terceira vez, né, que ele tentou. Ele era a segunda vez. Não, se não me engano, eu acho que era a terceira. Eu pesquisei, eu troquei ideia com ele, era a segunda vez. Na última ele ficou... Rodrigo Teles era a terceira vez. Então era isso. E Clóvis, acho que da última ele ficou de suplente, se não me engano. Exatamente. Ele ficou bem próximo. Exatamente. E agora ele entrou. Como mais bem votado. 817 votos, se eu não me engano, ele teve. Foi. E muita gente nova, né? Muita gente nova. Muita gente nova. Dentro dos 5 mais bem votados, tem 3 jovens. O mais bem votado, o segundo mais bem votado e eu o quinto mais bem votado. Os meninos já candidataram antes, eu pela primeira vez, e tem muito jovem lá agora. E tá sendo bacana, a dinâmica da Câmara tá sendo um pouco diferente, com resistência, mas acho que a gente vai fazer coisas aí que talvez nunca tiveram. Dá um sentimento de esperança, né? Sério mesmo, eu tô com isso aqui. É porque quando se fala em política, né, a gente lembra dos mesmos rostos de sempre, aquela galerinha que só aparece na época da eleição, aperta a nossa mão e depois acabou. Aí isso vai desanimando, ano após ano, mesma coisa. E saber que você, Clóvis mesmo, né, que são pessoas jovens assim que estão lá representando a gente, deixa a gente muito feliz e mostra que o povo daqui tá pensando diferente, né? Uma evolução aí. Verdade. Eu lembro que todo mundo que falava assim, por exemplo, que eu encontrava na rua e falava, Eric, você vai ganhar, cara. Eu não acreditava nisso assim ainda. Eu falava assim, que seja feita a vontade de Deus ou Deus abençoe. Porque assim, eu sabia que se eu ganhasse, a minha vida ia transformar completamente, como de fato está acontecendo. Isso vai marcar a história minha e da minha família assim, pro resto da vida. E como eu sou alguém que foi eleito assim, fora do sistema, o próprio Clóvis surpreendeu muito comigo, a gente já trocou ideia sobre isso, ele senta do meu lado lá nas reuniões da Câmara, é bem legal. E tem vereadores antigos, dos mesmos rostos de sempre, como o Matheus falou, que eles tinham certeza que eu não ia ser eleito, porque eu não tinha um parente político, eu não tinha um empresário por trás, eu não tinha uma costa quente, que rede social não elege ninguém. Eu falei assim, cara, beleza, que seja feita a vontade de Deus e que eu só seja eleito se tiver uma galera aí para brigar comigo, porque eu prefiro não ganhar se São Francisco não tá pronto para lidar com o meu mandato, entendeu? Porque lá dentro da política a gente vai enfrentar resistência todo dia. Então, do lado de cá, a população tem que ter alguma mudança, entendeu? E pessoas jovens ter ganhado, alguém da rede social como eu ter ganhado, dá uma esperança até no sentido de investimento.
porque a política também ainda está muito restrita a quem guarda muito dinheiro ou tem muito dinheiro para investir. E eu fiz uma campanha barata pra caramba baseada na minha trajetória. Eu trabalhei durante os últimos 3 meses na minha imagem e prestando serviço para a sociedade. E isso refletiu na minha campanha, é claro. Todo mundo que presta algum serviço para a comunidade reflete. Mas eu não gastei fortunas. Tem gente lá, tem gente que perdeu, tem gente que não foi eleito. E seguramente eu tive conversa com pessoas próximas deles. Gastou R$80 mil numa campanha e não foi eleito. Cara, R$80 mil. R$80 mil. E eu fico pensando, uma pessoa que gasta R$80 mil numa campanha, qual a intenção dessa pessoa quando chegar lá, né? Muito desesperado, né? Entendeu? Tem gente lá, por exemplo, que candidatou pela 3ª vez, eu fiz essa pesquisa e ganhou. Eu estou analisando o perfil de todos os vereadores à medida que dá tempo. Teve um vereador lá, por exemplo, que ele tá se candidatando, que se candidatou pela 3ª vez e foi eleito, e ele gastou muita grana na campanha. Muita grana na campanha. Então, assim, eu acho que isso tem que acabar, sabe? E eu sinto que nas próximas eleições de 2024, assim eu espero, eu vou trabalhar para isso, para que seja a eleição com o maior número de jovens candidatos e o maior número de jovens eleitos. Porque a internet vai mandar nas eleições de 2024 mais do que nunca, entendeu? E nessas eleições, eu já vi muitas pessoas que são influências, né? Candidatando. Não sei se também essa questão da pandemia também não influenciou, né? Porque muita gente está meio parado de serviço. E tem muita gente, velho, candidatando. Até, tipo, uma coisa que eu acompanho, que é fisiculturismo, tem muitos caras, atletas, e tipo, que candidataram. Acho que o Felipe Franco agora, ele virou secretário de esporte, eu acho, velho, de São Paulo. Que massa. Os caras, tipo, muita gente da mídia tá entrando e vai crescer muito, velho. Sim. Eu acho que isso ainda mais com essas questões, igual o Matheus está estudando agora. O Matheus está estudando agora a questão de publicidade, tráfego pago, tráfego orgânico. Que massa. E as propagandas vão vir quentes, né, nessa próxima eleição, viu? O pessoal vão gastar muito dinheiro aí com Facebook, Instagram, o Google, né? Vão crescer bastante. Quem sabe aí, né? No próximo mandato tenha bastante jovens lá. Ah, eu tenho certeza. E, inclusive, eu imagino, eu torço para isso, e vou fazer algum esforço para isso, para que aqui em São Francisco exista também partidos políticos que sejam compostos principalmente por jovens. Não existe ainda. Na hora que eu falo jovens, são pessoas que têm assim entre 18 e 29 anos, entendeu? Ainda não existe. Os partidos têm liderança principalmente muito mais velhas, muito tradicionais aqui na política, e a gente não tem um partido ainda assim. Já que você tocou no assunto, qual que é seu partido? Meu partido... Como foi isso aí pra você entrar? Meu partido é o PROS, ele é de Beto Farias, o presidente dele hoje é Beto Farias, que foi candidato a prefeito pelo PROS, o 90, e o partido em cidade pequena, ele infelizmente ou felizmente, ele tem pouca ideologia. A gente vive menos a ideologia dos partidos aqui em cidade pequena. Mas eu gostei de algumas bandeiras do PROS, claro que o partido não é perfeito, mas eu gostei de algumas bandeiras do PROS, onde uma das primeiras dela fala sobre a diminuição dos impostos. A primeira bandeira do PROS é a diminuição dos impostos, porque brasileiro a gente sabe que é explorado em tudo, né? Desde quando você toma um banho, até você se matricular na faculdade, você é explorado em impostos o tempo todo. E eu escolhi o partido por causa de Beto, né? Tive uma conversa com ele, e o foco meu como jovem e como primeiro mandato era o seguinte: eu queria 2 coisas para escolher um partido de início. Eu precisava de um partido que não fosse viciado, que não tivesse vícios, então eu precisava escolher alguém que nunca tivesse se candidatado a prefeito e não tivesse vereadores já eleitos. Mesmo se tivesse vereadores bons, eu preferia um negócio limpo, tranquilo, sem nenhum vício, sem risco, com menos riscos de nenhum vício. E o PROS era esse partido. Dos partidos que eu recebi convite para poder participar, eu acho que dos prefeitos, quem não me convidou foi Paulo Jalói e Paulo Miguel.
E claro que velho não ia me convidar, né? Mas assim, mas foram os dois que não me convidou, mas Giovanni, Célio, Beto, Cida Veloso, os outros me convidaram. E deles eu vi que com Beto seria o mais tranquilo em termos de não ter vereadores já eleitos, não ter políticos tradicionais no partido. Beto está se candidatando pela primeira vez e eu poderia fazer uma parada mais limpa. Esse era um dos meus critérios para escolher, e o segundo critério era alguém que eu sentisse firmeza e conhecimento quando eu conversasse com ele. Que foi uma coisa que eu senti com o Beto, porque no meu primeiro mandato, e eu não sou político, não tenho família política nem nada, eu entrei lá cabação, entendeu? Eu tava me candidatando lá e eu não sabia nada como é que funcionava. Então, quem tivesse disposto a me passar conhecimento ia ser um fator muito decisivo para mim poder me filiar àquele partido. E eu via que muitos estavam querendo só aproveitar a fama que eu tinha, entendeu? E que todo mundo me olhava e via o portal por trás, assim, e via só isso. Mas eu sou um ser humano, sou jovem, e isso, posso cometer erros, preciso de ajuda. E Beto, ele surpreendeu bastante nas entrevistas, né? Verdade. Ele cresceu bastante aí, que era uma pessoa meio desconhecida, né, antes. Sim, desconhecido pela maioria. E eu acho que ele só não foi mais bem votado porque se polarizou muito, né, em dois candidatos. Sim, entre Miguel e Cida. Aí um ficou com medo, tipo, do outro lado vencer. Exato. Então ele perdeu muitos votos por causa disso, mas senão eu acredito que ele ia estar beirando ali esses dois. Sim, eu penso que ele seria a terceira opção entre os outros lá. Tanto que em primeiro lugar foi Miguel, segundo Cida, terceiro Veinho e Beto em quarto. Dos que se candidatou pela primeira vez, Beto foi o que ficou em primeiro. A mesma situação minha como vereador. Dos que se candidatou pela primeira vez, Beto ficou em primeiro, atrás de Veinho. Só para continuar esse gancho, você tem alguns projetos, propostas? Já conseguiu viabilizar alguma coisa? Como é que tá aí esse pensamento aí como vereador agora? Cara, bacana, viu? Isso aí, essa pergunta é bem bacana. Isso é um assunto bem amplo. Eu vou direcionar um pouco mais para o que eu acho assim, que é interessante para o papo nosso. Se não tocar no assunto que vocês querem, vocês podem me perguntar mais diretamente para uma determinada área. O que acontece? O vereador, basicamente, ele tem três funções, né? A primeira dele é de fiscalizar em termos do que acontece no município com o dinheiro. Os vereadores, eles são os guardiões do orçamento da cidade. Só para vocês terem uma ideia. O que Miguel vai gastar de dinheiro agora em 2021 foram os vereadores de 2020 que aprovaram esse orçamento. Inclusive os salários seus também. Exatamente. Inclusive o nosso salário é a gente que determina. Então eles são os guardiões da parte financeira pública da cidade, os guardiões do orçamento. Então o vereador tem um papel muito importante. A segunda coisa que ele faz é legislar em termos de criar leis ou derrubar leis que são antigas ou já não servem mais para a cidade. No regimento interno nosso e na lei orgânica, que a lei orgânica são o livro das leis do município e o regimento interno é o livro de leis da Casa dos Vereadores, como é que lá funciona, ou tem que funcionar. E a terceira coisa é fazer os projetos, né? Os projetos que você faz baseado na necessidade da população e nos anseios da população. Falando sobre essa parte dos projetos, eu penso de uma forma multidisciplinar também. Eu quero atingir mais de uma área. Eu não tenho só uma área para pegar, tipo, saúde e bater só em cima de saúde. Eu quero pegar em pontos chaves que vão promover certas transformações aqui em São Francisco. E a primeira delas eu comecei agora em fevereiro. Comecei em janeiro e deu mais corpo agora em fevereiro. O que acontece? Os vereadores aqui em São Francisco, eles não têm gabinete. Não existe uma verba de gabinete para você contratar um assessor e você ter uma sala que você recebe as pessoas constantemente. Não existe isso. Então, o vereador, ele é tipo um bicho solto, entendeu? Ele administra as coisas de uma forma pessoal, ali no celular dele, ele não tem alguém para apoiar ele, a não ser que ele contrate, e ele não tem uma sala organizada para receber as pessoas. Então, o primeiro projeto que eu propus, era de montar esse gabinete, pagar com o meu próprio salário, igual eu comentei com vocês mais cedo, dos R$3.000 que eu apliquei na campanha,
manter esse gabinete para primeiro fazer um diferencial no atendimento, porque a gente não conhece São Francisco. A gente não conhece São Francisco, eu descobri isso pelo portal. E as pessoas que chegam, as reclamações que chegam, a gente precisa ter isso registrado e que isso vire estatística para virar planejamento no futuro, entendeu? Para a gente conseguir começar a agir atacando os problemas antes deles chegarem e criando prevenções. Então eu formei esse gabinete, eu estou terminando de treinar as pessoas que trabalham comigo, tem 2 pessoas, Jéssica e Neto. Neto trabalha na parte de produção de conteúdo comigo com os vídeos e Jéssica é minha secretária que ajuda no atendimento. E junto com essa parte do gabinete, a gente está fazendo uma coisa aí que eu acredito que é inédita aqui em São Francisco, que a gente vai trabalhar com software de gestão política. Todo mundo que chegar no meu gabinete, todo mundo que precisar de mim para alguma coisa, ele vai ter um cadastro nesse software. Aí se você... Demais, vai ser muito louco. Aí se você precisa de alguma coisa, por exemplo, João, você faz esse contato comigo e a gente cria etapas lá dentro desse software para a gente poder resolver esse problema seu. Qual é, por exemplo, o problema que todo dia chega? Todo dia alguém precisa de algum carro para saúde ou alguma consulta que não tem e todo dia alguém reclama da falta de iluminação. Aí o que acontece? Ao invés de ficar só pelo WhatsApp de forma informal ou sendo cuidado pelos cocos, a gente tem o cadastro da pessoa no nosso sistema e a gente cria lá uma coisa que no programa que a gente adotou chama funil de oportunidade. A gente abre um funil de oportunidade para ligar a luz daquela pessoa e tem as etapas que a gente vai passar. E aí o software vai relembrando a gente agenda isso também, de tempos em tempos para poder verificar se o problema foi resolvido. E a gente tem um acompanhamento de qual etapa que a solução daquele problema está. Aí esse software também emite relatórios, esse software tem mapa. Depois que eu cadastrar todos os meus eleitores ou pessoas que me procuraram, por exemplo, e eu coloco a tag lá por esporte, eu sei na cidade onde estão todas as pessoas que gostam de esportes que estão cadastradas no meu sistema e qual é o bairro que eu estou mais forte em relação a isso. Então, assim, a gente vai começar uma nova era política. É uma nova era política, entendeu? É uma outra forma de fazer gestão, é uma outra forma de encarar o mandato de vereador. A gente tem isso a nível de deputado, entendeu? E não são todos os deputados que fazem isso, mas eu quero que São Francisco ele vire o quadro literalmente ao inverso. Onde a gente é fracassado como político, eu quero um dia que São Francisco vire referência política. Que venham gente de fora do norte de Minas treinar a política com a gente, porque a gente vai fazer uma política totalmente diferente. Então eu montei esse gabinete, fechei o contrato hoje com essa empresa de gestão de software, chama Nerit Política, é um pessoal de lá de Belo Horizonte, e na semana que vem a gente deve começar o treinamento sobre ele para poder conseguir abraçar o máximo de demandas possível e começar a tocar isso aí. Diferencial, viu? Vai ser massa. Eu gostei muito dessa ideia. Vai ser bacana, massa, né? Vai ser massa. Você já comentou isso com algum outro vereador? Não, ainda não. Ainda não. E eu vi que em Montes Claros você não encontra muita gente que usa. É uma coisa bem rara. Eu acho que vai ser a primeira vez, talvez a primeira vez que alguém monta um gabinete e a primeira vez do software de gestão. Tá vendo? Se todo vereador tivesse uma parada dessa, eles tinham trabalho todo dia. Exatamente. Porque porque o pessoal acha que o trabalho é só ir lá na Câmara uma vez por semana, 3 horas por semana. Tem uns caras que pensam que é assim. Não, é só ir lá na reunião. Tá E é uma mudando, viu? loucura. Mais Sim. gente entrar com essa cabeça sua aí, eu vejo muita melhora, né? Só de O que você você se acha? aproximar do público já resolve muita Só coisa. Sim, de verdade, você ter alguém lá para ouvir a população Sim. já é um diferencial. Bacana. Porque a população ela quer ser ouvida, escutada. E aí você tá dando voz para eles. Daqui a pouco começa a encheçãozinha de saco maior. Aquilo que eu fui lá e não resolveu. É verdade. Mas- O pessoal ainda tá com muita paciência, que é o primeiro mês, mas aqui 3 meses, 6 meses começa. Mas- Vamos cobrar o asfalto da rua, não sei o quê. Exatamente. Mas tenta não se desgastar muito, porque fica desgastante. Eu tive uma experiência de diretoria de associação de ônibus. E Matheus, ele era da diretoria, Eu não quis apesar de participar muito não, não porque- envolver muito. E no início é muito bom, todo mundo te dá parabéns, te abraça e faz festa.
Aí depois começa, cada um só quer resolver o seu problema e fica. Aí fica aquelas conversinhas e isso acaba às vezes chateando a gente. Pessoas próximas de você vão criticar, né? E não desanima não. É assim mesmo. Beleza. Nem fica com raiva não, que depois passa. Beleza. Vou tentar lembrar disso todo dia. Mais algum questionamento? Mais algum projeto assim que você tem em mente? Uma outra área que você acha assim bacana, que você quer trazer para São Francisco, que ninguém tem feito? Sim, basicamente o seguinte. Eu vou pensar em alguns projetos que eu posso dizer e outros a gente conversa mais posteriormente quando eles estiverem mais desenvolvidos, que tem umas coisas que eu gosto de falar quando elas já estão acontecendo, sabe? Por exemplo, o que eu penso? Eu penso que a realidade de São Francisco é o seguinte: a gente não consegue fazer ainda São Francisco evoluir e desenvolver porque ela não tem o básico. E ela não tem o básico por falta de... Eu vou resumir em duas coisas, mas é mais do que isso. Ela não tem o básico por causa de corrupção. O dinheiro era para chegar no hospital e ele é desviado pelo caminho. O dinheiro era para chegar no asfalto da rua, ele é desviado pelo caminho. O dinheiro tinha que ter revitalizado a Praça Esporte, as quadras estarem funcionando e ele foi desviado pelo caminho. Então esse é o primeiro motivo de faltar o básico pra gente. E o segundo motivo é uma coisa que eu posso resumir por ineficiência. Ineficiência, sabe? Tipo assim, tem gente tentando fazer alguma coisa, mas não sabe direito como fazer. E a gente não tem um corpo eficiente público tão forte, principalmente na parte de liderança. Você acha funcionários que fazem muito bem aquilo que eles fazem, mas é raro de você achar bons líderes em São Francisco. É muito raro. A maioria das pessoas da parte pública reclama ou às vezes odeia o líder, exatamente, o chefe que elas têm, entendeu? Isso acontece com muita frequência, principalmente no setor público, que às vezes tem um cara que é efetivo, aquele emprego é dele, e aí você tem o cara do cargo comissionado, que foi escolhido pelo prefeito, aí o prefeito escolheu alguém para mandar, entre aspas, nesse cara que é efetivo concursado. Aí tem muito conflito em relação a isso. As lideranças são muito raras. Então, assim, primeiro eu acredito que os projetos que eu tenho são de identificar essas corrupções, essas coisas básicas que faltam aqui. Onde uma delas é o básico que a gente tinha e a gente perdeu, que é o hospital está funcionando bacana, ele ainda não está funcionando como deveria, as pessoas ainda não estão satisfeitas. A praça de esporte ela nunca deveria ter fechado, ela ficou mais de um ano fechado sem uma administração bacana, ela fechou por falta de água e depois ela fechou por causa da pandemia. E nem as praças que a gente tem mais, elas são decentes, entendeu? Então assim, essas coisas básicas que a gente tem, elas têm que voltar. Entendeu? O hospital ele tem que estar funcionando bacana e você se sentir bem de querer ir no hospital para cuidar de você. Porque a gente tem pessoas doentes que não se cuidam por causa da saúde ineficiente. O hospital é um lugar que eu vou toda semana. Estava lá anteontem a última vez. E eu quero também fazer um projeto bacana para a beira do rio. A beira do rio é basicamente o quintal da minha casa onde eu cresci. Eu até vi você comentando sobre cada vereador. Sim. Escolher uma área e eu vi que você comentou sobre a beira do rio. Sim, e a beira do rio foi a área que eu escolhi. Então eu vou lá constantemente, quase todos os dias. E a gente tem um projeto sobre a pintura do paredão. Eu já comecei a conversar com um dos pintores sobre isso. E com algumas pessoas lá do setor de obras. Que eu quero que a beira do rio ela esteja assim, bacaninha demais nesse período de 6 a 8 meses. E se de repente a gente já conseguir finalizar a beira do rio e lá estiver bacana, a gente parte para uma próxima área. Mas a gente tem que começar com uma para ser referência. Essa referência a gente tem que pegar as coisas que estão erradas, as coisas que têm que ser implementadas e o que as pessoas pensam que deveriam ser colocado lá. Aí eu estou fazendo essa pesquisa e interagindo com as pessoas que têm ideia sobre a beira do rio. Então a beira do rio e essas coisas básicas vão ser as primeiras coisas que eu vou tentar trabalhar, depois do gabinete e do software de gestão. E quem quiser dar alguma sugestão ou reclamar, conversar com você, é mesmo no gabinete? Pode chamar na rede social? Como é Sim, o meu telefone é público, é o mesmo telefone que está lá na página do portal e que eu coloquei nas minhas redes sociais pessoais também. É um telefone vivo, 999-24-0329 e pode me chamar pelo WhatsApp ou pelo Instagram,
também e pelo Message. A gente ainda está tentando lidar com a quantidade de mensagens que chega. Em uma semana a gente recebe mais de 200 mensagens. É surreal. A gente não Então foi consegue... respondido até rápido, então. A gente não consegue responder todo mundo ainda não, sabe? Não consegue, acho que vou levar mais uns 3 meses para conseguir lidar com isso. Mas quando o Jéssica entrou, por exemplo, a secretária minha, minha assistente, a gente tinha... acho que tinha 370 conversas não respondidas pelo WhatsApp. Desde quando eu fui eleito eu não consigo mais lidar com as mensagens que chegam. Mas agora tem 160 alguma coisa. A gente conseguiu ir matando assim bastante. Acho que uma hora a gente vai chegar em 0 e vai ficar circulando as mensagens daquela semana. Pelo menos é o sonho de conseguir lidar com isso. Falta software também para isso. O WhatsApp falta muita coisa para esse nível de mensagem. A questão aí da juventude é que você sempre teve um olhar diferente para a juventude. Sim. Sempre ajudou muito. E a juventude também que te apoiou bastante. Foi por causa deles que eu fui eleito. Você tem alguma ideia para essa galera nova? Muitos aí estão procurando emprego ou um estudo, né? E aqui não oferece nenhum nem outro, assim, direito. Sim, verdade. Tem alguma ideia aí para essa faixa etária, né? Que é a maioria que te apoia também. Sim, a maioria que me apoia é dessa faixa mesmo. Cara, é o seguinte, esse aí eu acho que é o assunto mais vasto na minha cabeça, porque eu tenho vontade de fazer quase tudo que vai abraçar a galera jovem. Eu tenho vontade de fazer, tipo assim, na minha visão, tinha que ter, para todas as áreas, alguma coisa especial para os jovens, e aqui em São Francisco não tem. As áreas existem sem incluir os jovens nisso. Uma ideia aqui, só Manda lá. falando. Acho que tem uns conselhos de cada, não sei se já foram formados, de cada área. Por exemplo, tem o conselho do turismo, Sim. tem o da engenharia civil, né, da construção Sim. civil. E uma ideia boa era ter um jovem em cada conselho desse. Que bacana. Inclusive a gente fez uma votação sobre 2 mudanças em conselhos na semana passada. Os vereadores que votam quem que vai participar do conselho e quem não vai em termos de lei, sabe? Aí dá pra você colocar uma lei sobre essa parte de jovem. O interessante seria que, por exemplo, fosse um jovem, mas fica difícil de colocar dentro da lei dessa forma. Ia ser interessante ter uma entidade que dessa entidade pegasse algum jovem, entendeu? Inclusive, igual quando eu estava te falando das áreas, para mim deveria ter grupos de jovens sobre tudo aqui. E eu acho que só tem sobre religião, tipo, oficialmente formada, entendeu? Tem jovens de igrejas e tudo mais, mas para mim deveria ter grupos de jovens empresários ou jovens empreendedores, jovens estudantes, igual tem os meninos do ônibus, está organizado para alguma meta específica, porque quando a gente está em grupo, bicho, tudo fica possível, tá ligado? O ônibus é uma prova disso. Inclusive, o ônibus dos estudantes já correu muito atrasado. Sim. De verba, de ajuda. Sim. E existe uma meta para isso lá. E já foi ajudado bastante vezes também. Sim. De que forma lá? Não, de forma financeira, né? Convênios, que pode ajudar a financiar esse transporte, né? Já que muitos precisam sair daqui. Inclusive, eu e o Matheus viajamos aí 5 anos, né? Sim. Indo para Montes Claros e voltando todos os dias. Caramba, é muito tempo. É muito tempo mesmo. Dentro do ônibus. Dentro do ônibus. Mas era bom, depois você sente falta. Era bom. Só nas sextas que era meio cansativo. Você já tava cansado de estar ali. Dava sexta, você não queria ir lá nem. Entendi. A parte de jovens que mais me preocupa que precisa de um projeto para isso é a parte de empregos. Só que tudo que eu ainda estou pensando assim em relação aos jovens, ele exige uma complexidade assim relativamente alta. Mas qual foi uma das coisas que eu comecei a conversar com alguns empresários? A gente precisa cair para dentro das escolas e começar a familiarizar o jovem com as coisas daqui de fora, para que na hora que ele saia da escola ele já tenha alguma coisa para ele fazer, que ele não fique ocioso ou apenas ansioso sobre a faculdade, que ele já consiga fazer alguma coisa interessante. Então, assim, para mim, todas as escolas deveriam ter, desde coisas básicas a coisas tecnológicas. Por exemplo, tinha que ter uma horta em todas as escolas, sabe? A gente completa 18, 20, 25 anos, a gente não sabe como é que o alimento chega
na mesa nossa, tá ligado? A maioria de nós não faz a mínima Já ajudava ideia. na própria merenda, né? Ajudava ainda na própria merenda. E o norte de Minas, nós estamos numa região que ela é rural. Se a gente quiser solucionar de uma forma rápida e nos próximos anos o desemprego aqui, a gente vai investir em agricultura e organizar a agricultura. Isso aí é fato. Ainda é rural e permanece como rural o principal destaque do norte de Minas. E também as aulas de informática nas escolas, elas deveriam ser focadas em alguma coisa específica. A galera tinha que aprender edição de vídeo, edição de foto, programação, entendeu? Para já sair de lá, de repente ter tráfego pago. O básico é Word, Excel, PowerPoint. E olhe lá, né? E olhe lá. Olhe lá, Mas a maioria dos casos fica jogando CS É desse jeito. Entendeu? Tinha que ter alguma coisa focada para emprego. E o sistema não vai fazer isso, sabe? Isso não vai vir do Estado para cá. E quando vem, não funciona. Vira só currículo e na prática não funciona. Eu vi isso acontecer. Então tem que ter algum projeto que caia para dentro das escolas e, por exemplo, ensine a galera a fotografar, ensine a galera a filmar e editar. A escola também é descobrir talentos, né? É uma oportunidade de moldar isso aí, exatamente. Né? E a escola não faz isso, sabe? Por exemplo, será se um professor entra na sala e ele sabe quantos futuros políticos tem ali, quantos futuros comunicadores, quantos futuros engenheiros? Sabe que o cara é bom em matemática, mas isso significa o quê? Para onde será que ele vai? Ajuda o cara a se conhecer, entendeu? Então você vê que a gente precisa de uma reforma toda na cultura daqui. Já surgiu até uma ideia, gravando um podcast, e que a gente quer fazer, é de visitar, né, a escola para ter um momento de falar sobre profissões, sobre empreendedorismo. Conta comigo, sobre bota em prática. depressão, aqueles temas também. Que a gente vem abordando, educação financeira, e entra na escola e ter um dia, né, para ir em cada escola e fazer como se fosse uma feira, né, e dá para trazer profissionais para divulgar várias formas de trabalho, né, isso foi uma ideia que a gente teve. Sim. Aí, com a pandemia ainda não colocamos em prática ainda. E uma outra coisa importante, bicho, essa ideia é show demais. Uma outra coisa importante é da gente conseguir valorizar os jovens que estão aqui, entendeu? Porque assim, tem muito jovem que vai embora e ele consegue alguma alternativa lá, só que os jovens que estão insistindo e persistindo na cidade, eles não são valorizados. E isso é um pecado fatal, entendeu? A gente não pode esperar que as coisas vão melhorar daqui 5, 10 anos e finalmente esses jovens vão se sentir valorizados. Os jovens que estão aqui, eles têm que se organizar, têm que se unir, igual a gente está trocando essa ideia aqui agora, unindo política e o podcast, parceria Mil Grau, né? Mil Grau. E o portal e vocês assim tal, a gente tem que estar mais próximo, porque os jovens que estão aqui, eles têm que conseguir ser valorizados. E tem várias formas de fazer isso. É criando mídia para isso, fazendo movimentos como esse para isso, tendo encontros para isso, tendo projetos, mesmo que seja só para a gente fazer alguma coisa massa e se sentir, entendeu? Com significado. E também a parte de valorização dos empregos aqui, sabe? Tem jovem aqui que ele está ganhando R$200 para trabalhar 8 horas por dia, entendeu? Isso é bem complicado. Isso é verdade. Isso é bem complicado. E aí o cara cresce aqui com que perspectiva? Ele cresce odiando a cidade. Ele cresce amaldiçoando o patrão dele. Então, é uma situação bastante complicada que a gente tem que ver como é que é cada situação e abordar de uma forma interessante. Mas precisa cair para dentro das escolas e precisa valorizar os jovens que estão aqui. E dentro desses jovens que estão aqui vai nascendo esses grupos. A galera estudante, a galera empreendedor, a galera comunicador, a galera política. E aí São Francisco se movimenta para a próxima geração ter peso, que a gente ainda não tem. Essa ideia dos grupos é bem interessante. Sim. E dá para fazer vários grupos, né? Empresários, empreendedores, estudantes. Estudantes já tem até, né? Exatamente. É o que está mais organizado aí. Sim. Assim, os estudantes que dependem do ônibus, né? Porque os outros não são aderidos aí. Poderiam estar todo mundo junto, né? Sim. E pra mim, velho, sendo bem sincero com vocês, João e Matheus, a principal coisa que a gente pode fazer aqui, pode parecer que ela seja muito pequena, mas é essa união realmente dos grupos. Porque São Francisco ele não tem mais aquela união que a gente ouve falar que tinha anteriormente, sabe? Pra você ter uma ideia, por exemplo, o cinema
e o Automóvel Clube, que está lá do lado do estádio, entre a Praça Esporte e o estádio, o Automóvel Clube e o cinema. Quem construiu o cinema foi um grupo de amigos, bicho. Eles juntaram a associação e falaram, vamos embora fazer isso? Vamos embora. Eles foram lá e fizeram. Uma das maiores heranças que a gente tem aqui na cidade, que ainda não está ativado, mas Deus abençoe que nos próximos anos vai conseguir fazer alguma coisa bacana com ele, eu vou brigar para isso. Ele está lá parado e foi feito por um grupo de amigos. E não existe mais esse movimento desses grupos. Não existe mais a galera se reunindo. Não tem nem ninguém para você entregar, né? Sim. Exatamente, assim, não existe sucessão, entendeu? Tipo, chamar responsabilidade. Eu como vereador vou te ajudar, mas cadê a associação que pode ir guiar nisso aqui? Exatamente. Eu acredito que a internet, eu acredito que tem esperança ainda em São Francisco, que esse movimento que a gente está fazendo aqui agora é prova disso. E a internet vai ajudar a unir essas coisas, entendeu? Esses grupos aí vão ser para mim a solução e o início da mudança da cultura daqui. Vão ser esses grupos que se formam. Se os grupos não conseguirem se formar, os problemas vão se prolongando, e eles não se resolvem. Ou se resolvem por 1 ano, por 2 anos, e depois ele volta. Ou então se resolve para uma parte, exatamente. Aí depois troca as pessoas e resolve para outra parte. Exatamente, boa política que precisa acontecer. Exatamente, a solução são esses grupos. Mudando aqui completamente de assunto, manda lá. Uma das coisas que a gente queria perguntar para você, não sei se você está por dentro, se você puder explicar para a gente, em relação à ponte, que é um assunto que está todo mundo falando, que agora vai sair, que não sei se não vai. Foi um rapaz lá no meu emprego lá e falou que essa ponte não sai de jeito nenhum, porque tem muita máfia envolvida e não sei o quê. Você que está lá dentro da prefeitura, você tem alguma informação, alguma noção do andamento disso? Ou não vai acontecer? Sim, eu tenho. Primeiro é o seguinte, eu tenho plena convicção que a ponte vai acontecer, que ela vai sair. Eu vou te falar por quê, que eu acredito que ela vai sair baseado nos fatos que estão organizados hoje. Certo. O que acontece? Por exemplo, em 2018, se eu não me engano, quando foi as últimas eleições para prefeito e para presidente e deputado? Foi 2018? 18. Que 2020 foi agora, né? Isso. 2018. 2018. Final de 2017 para início de 2018, Fernando Pimentel veio aqui, ele era o atual governador de Minas Gerais naquela época, e cara, ele fechou a Praça Esporte, meteu segurança lá, detector de metal e fechou as ruas e confusão, e você nem reconhecia a quadra coberta, de tão bonito que tava, e o símbolo da República, e palanque, aquela coisa, acho que tinha mais de 10 prefeitos com ele. Ele fez um movimento inteiro para apresentar um projeto da ponte e falar que com 3 a 4 meses ele ia voltar aqui para dar a ordem para as máquinas começar a fazer o projeto. Isso aí foi há 3 anos atrás, praticamente. E isso ainda tá lá. O mais sinistro, vocês não acreditam. Na época eu tava no portal, eu tava contando assim, contagem regressiva esses dias, e quando chegou esses 3, 4 meses, eu esperei até os 4 meses para eu ser generoso, eu nem fui nos 3. Quando chegou esses 4 meses, eu procurei a publicação na página dele, que ele tinha registrado a vinda aqui para São Francisco, para eu poder chamar a galera toda para cobrar ele nessa publicação. Ia chamar a galera toda pelo portal e mais de 100, 500 comentários lá. Você procura na página dele, na feed, e ele nem publicou o dia que ele veio em São Francisco. Eu não encontrei e eu peguei a data precisa e olhei o acontecimento anterior e o acontecimento posterior e o anterior, e São Francisco tinha que estar nesse espaço aqui e não estava lá. Aí o cara dá aquele show todo e ele nem publica, entendeu? Então essa descrença com a ponte, ela é muito natural e ela aconteceu várias vezes. O que é diferente dessa vez? É o seguinte, a barragem de Brumadinho foi rompida tempos atrás, e a gente sabe que ela matou muita gente, causou danos naturais aí praticamente irreparáveis, e um desses danos foi no Rio São Francisco. No caso, a Vale, ela tem que indenizar, ela foi processada pelo Estado de Minas Gerais, e ela tem que indenizar, pagar uma multa para o Estado de Minas Gerais, para poder, digamos assim, que compensar esse desastre natural que ela causou e a vida das pessoas que ela tirou com esse desastre que aconteceu. Esse acordo com o Estado de Minas Gerais e o Ministério Público, ele é bilionário.
E é em torno de entre 37 e 38 bilhões de reais. É o que a Vale vai pagar para o estado de Minas Gerais por esse desastre de Brumadinho. E dentro desse acordo de 37 bilhões, 38 bilhões, tem uma parte desse dinheiro que a Vale vai pagar que vai construir 3 obras aqui para o norte de Minas. É a ponte no Rio São Francisco entre Manga e Matias Cardoso, o asfalto de Pintópolis para Urucuia e a ponte aqui entre São Francisco e Pintópolis. É a Vale que vai pagar essa obra. É por isso que eu acredito que ela vai acontecer dessa vez. Não é uma coisa política ou só política. Claro que tem uma influência política dentro para puxar as obras para cá e tal, mas esse dinheiro vai vir da Vale. Se você estivesse falando que esse dinheiro vai vir do governo, que esse dinheiro vai vir de uma emenda de deputado, ou que vai vir uma empresa, que vai não sei o quê, aí eu já desconfiava um pouco mais, porque eu já vi esse filme acontecer, o dia que o Fernando Pimentel estava aí, eu estava lá filmando. Tem esse vídeo lá no portal dele falando especificamente dessa promessa. Então, assim, é uma coisa entre a Vale e o estado de Minas Gerais, que vai ter influência política, mas não tem dedo político diretamente nisso. É entre o Ministério Público e a empresa. Então, assim, a Vale tem que pagar essa grana. E essas obras estão dentro desse contrato. Então, a ponte, para mim, agora, ela é só questão de tempo. Ela foi garantida nesse acordo entre o estado de Minas Gerais e a Vale. Para mim é só uma questão de tempo. É notícia boa aí. Sim. É aguardar, né? E eu ouvi falar que, devido a essa pandemia, né, que estão subindo muito as coisas e que a empresa que tinha pego o asfalto tinha desistido da obra. Não sei se você ouviu falar. Não sei sobre isso ainda. Asfalto de Pintópolis, Urucuia. Não sei sobre isso ainda. Que o asfalto subiu é fato. Tem obras aqui em São Francisco que pegaram dinheiro para asfalto no final de 2019 e não conseguiram realizar mais o mesmo perímetro de asfalto porque o asfalto tinha subido. E com a pandemia deve ter ficado ainda mais absurdo. Pode ser que se atrase um pouquinho, né? Não sei. Sim, eu acredito que a ponte vai ser nos próximos anos. Ela não vai ser ano que vem, não vai começar mês que vem, nem daqui 6 meses. É muita grana envolvida e vão ter gente que vão tentar fazer acordo mafioso, como você colocou. Eu espero que por um Ministério Público estar envolvido, isso seja muito mais difícil e talvez impossível. Mas são nos próximos anos que ela deve acontecer. E essas obras vindo, né, para a região vai alavancar muito a cidade, né? Tanto de emprego como do comércio vai girar mais dinheiro. E posteriormente a ponte também vai deixar um legado bacana também, se der tudo certo com essas obras. Sim, eu estou falando sobre isso em algumas reuniões lá na Câmara e eu acredito que a ponte ela vai ser uma revolução total, assim. Só que ela pode ser uma revolução que bagunça e destrói certas coisas, ou ela pode ser uma revolução que ela cresce e desenvolve. Porque é o seguinte, o que é fato, assim, que é indiscutível, é que vai ter mais pessoas passando dentro da cidade. Vai ter mais pessoas visitando a cidade, vai ter mais pessoas consumindo dentro da cidade, vai ter mais pessoas vindo para cá. Aí o que acontece? Como é que é a realidade das nossas ruas hoje com a quantidade atual de veículos e de caminhões que passa? Já é precária, né? Algumas ruas. Como é que é o trânsito de lá da Avenida JK ali, com os carros que tem hoje? Imagina 2.000 carros a mais passando aqui por dia, como é que vira aquele trânsito lá? E a quantidade de acidentes? E o hospital que a gente tem hoje para suportar a quantidade a mais de pessoas que vai estar passando por aqui, o número de acidentes que cresce e aquela coisa toda? Assim, se a cidade conseguir abraçar, ela cresce demais e ela desenvolve de uma forma surreal. A quantidade de empresas que vem para cá, de fábricas que vem, as pessoas circulando, o dinheiro que vai circular aqui. Agora, se não houver um planejamento, a gente termina de destruir ruas que já estão ruins, a gente começa a ter um número de acidentes muito maior do que a gente já tem, a gente tem um hospital muito mais afogado do que a gente já tem. Então, assim, a ponte é uma revolução. A minha briga como vereador vai ser para bater em cima desse planejamento. Eu já peguei o requerimento sobre o asfalto lá da Perimetral, que a gente tem um conjunto de ruas que forma a Avenida Perimetral, que ela é estratégica para escoar esses caminhões que vão vir da ponte. Eles chegam do lado de cá, lá no aterro, aí eles passam assim por fora da cidade, digamos assim, e já saem na saída lá para Montes Claros. Da mesma forma que eles vêm para cá, eles pegam a Perimetral e vai para
ponte para não precisarem ficar passando por dentro da cidade. Só que essa avenida perimetral ainda não funciona. E ela tem que estar pronta quando a ponte chegar. né? Exatamente. Uhum. Ela tem que estar pronta quando a ponte chegar e mais uma série de coisas tem que estar pronto quando a ponte chegar. Para a gente conseguir fazer uma revolução positiva para isso. Eu não quero que São Francisco deixe de ser um lugar tranquilo como a gente está hoje, de você não ficar mais na praça porque toda hora rola um assalto. E eu espero também que tenha uma barreira policial lá na ponte, para que o tráfego aqui não triplique, quadriplique de estatística e que não venha gente aqui só para roubar a banca e roubar as lojas da praça e sumir, entendeu? Isso aí não pode acontecer, não. Tem que ter uma barreira policial, um planejamento inteiro em cima disso. Interessante esse ponto que você levantou. É porque quando a gente fala assim da ponte chegando, né, fica parecendo que vai ser só mil maravilhas e não é bem por aí, né? Tem que ser um negócio bem pensado. Tem dois lados, né? Sim. Ela injeta um crescimento que a gente nunca viu. Eu quero que esse crescimento vá para um... tem que ver se a cidade está direção preparada, positiva, né? exatamente. Também para isso. É tipo se você fosse na academia e você malhar só o seu braço direito. Daqui a pouco você começa a ter problema na coluna. Sim. Daqui a pouco você tá andando assim, pendurado para um lado e para o outro. Daqui a pouco você começa a causar uma série de problemas porque você cresceu só uma parte do corpo e seu corpo é um todo. A ponte seria a mesma coisa. Ela não pode vir para cá para crescer uma coisa e sacrificar as outras em nome disso. Ela tem que estar preparado para abraçar como corpo todo. É o que eu enxergo como vereador e como cidadão aqui. Mais algum recado aí? Cara, alguma coisa? Eu quero agradecer pelo convite. Foi massa demais a conversa aqui. Eu ficaria conversando aqui mais umas 2-3 horas. Se eu precisar de algum tira-gosto aqui pra comer. E eu espero voltar mais vezes. Espero chamar vocês também numa oportunidade melhor para vir trocar uma ideia comigo lá no portal, na minha página também, no meu Instagram. Eu estou fazendo os meus trabalhos hoje principalmente pelo Instagram e pelo Facebook pessoal, né? Eric Master, pelo Instagram e pelo Facebook, tem uma página agora. E estou à disposição de vocês, cara. Estou à disposição de todo mundo que está ouvindo a gente. Estou à disposição da gente fazer as lives, fazer os testes com a câmera. Eu quero somar com vocês. O que vocês tiverem de ideia aí, eu quero que vocês não caiam na armadilha que todo dia eu encontro alguém na rua falando que não vou procurar Eric não, porque eu acho que ele tá muito ocupado. A gente nunca tá ocupado. Tá mentindo agora. Tá ligado? A gente nunca tá muito ocupado pra coisas boas, sabe? Coisas boas a gente arruma um tempo pra fazer e coisas ruins a gente arruma um tempo pra resolver. Então, assim, quero que vocês me procurem sempre que vocês precisarem, eu quero estar junto com vocês aí. E queria agradecer, né, por você ter vindo e dizer que tá sempre aberto aqui. Espero gravar mais vezes, né? Quem sabe acompanhar a sua carreira aí desses 4 anos aí. Vai ser louco. E vamos ser parceiro, né? Porque São Francisco está precisando dessa união de coisas novas, coisas diferentes. E esse debate é sempre interessante. E acredito que vamos crescer muito, né? Ainda aí e só ajudar mais pessoas. Com certeza. E é gratidão, velho, sério, eu tô muito grato por ter conhecido o seu lado, assim, mais pessoal, assim, eu não cresci aqui em São Francisco igual o João, né, não tive tanto contato assim com você, eu te conheci, assim, pessoas falando, Eric é isso, Eric é aquilo e tal, e pra mim tá sendo muito bacana conhecer você mesmo, o cara, o Eric Master, né, que aquela menininha chegou, então eu fico muito feliz e espero que várias pessoas que ainda não te conhecem, é meio difícil, né? Mas pessoas que não teve oportunidade de conversar com você possam estar escutando e conhecendo, assim, o cara bacana e responsável que você é. Valeu, cara. O prazer foi todo meu. Obrigado pelas palavras. E acho que as loucuras de Eric dá pra gravar um podcast. Exatamente. A gente vai falar só sobre elas. Um off-top. A torre, o paredão, atravessar o rio nadando à noite. Hoje a gente vai falar só sobre isso. Vai ser descontraído. E é isso aí, galera. Um abraço a todos. Tchau. Valeu, galera.